Olá, bem-vindos ao Stefanuto pelo Mundo. Eu sou a Ana. Eu sou o Rodolfo e a gente vai criar uma playlist aqui para passar um passo a passo para vocês para conseguir a sua cidadania italiana na Itália. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar como conseguir a certidão do seu antenato. Solta a vinheta. Do Instagram, a gente já deu uma introdução para vocês sobre a importância de conhecer o seu processo de cidadania. Mesmo que você vai entregar para uma assessoria fazer por você, você precisa saber exatamente o que está sendo feito. Isso vai te, evitar muitos perrengues durante toda a sua estadia por aqui, principalmente se for aqui pela Itália, que é disso que a gente vai falar agora. E como é que você inicia, dá o primeiro passo aí para o seu processo? Primeira coisa é você saber quem é o seu antenato italiano, Você precisa saber quem foi que nasceu na Itália. Se foi o seu avô, se foi o seu bisavô, se foi o seu trisavô. A Itália ela não tem limite de geração, então isso facilita muito. Só que a parte difícil é que quanto mais longe for esse parente, mais certidões você vai ter que juntar de todo o processo até chegar em você. Você precisa montar uma árvore perfeita até chegar em você. Então, trisavô, bisavô, avô, pai, chegou em você. A cidadania italiana também te permite pular todas essas gerações. Então, se o seu trisavô é italiano, mas nenhuma dessas pessoas abaixo que fez a cidadania, não tem problema, você consegue tirar. E isso é uma oportunidade muito legal que a Itália traz para os brasileiros, embora esteja podando aí pouco a pouco esse direito, A gente estava falando sobre isso também. É cada vez mais difícil conseguir a cidadania. Eles estão tentando de todas as maneiras acabar com isso, porque a Itália é sem dúvida o país mais fácil da Europa para você reconhecer a sua cidadania. Então você não tem limite de geração. Se você tiver pessoas na sua árvore vivas que não queiram tirar a cidadania, você também pode pular. Então é um processo que, apesar de ser burocrático, é muito simples e eles são bem abertos. E para eles não é vantajoso, não tem sido mais vantajoso. Isso trouxe uma infinidade de brasileiros para a Itália que vocês não têm noção da quantidade de pessoas tirando cidadania nesse exato momento aqui na Itália. Mesmo com toda a pandemia, toda essa dificuldade de acesso, a Itália está lotada de brasileiros tirando cidadania por todas as cidades que a gente passou. E isso tá nítido, A Itália enxergou isso e está querendo dar uma podada. Começou por essa lei, que entrou em vigor agora há pouco tempo. A lei, na verdade, ela está ainda em trânsito, está sendo julgada, ela já teve julgamentos a favor, depois ela foi derrubada e agora ela está numa instância infinita que vai e volta, então, que é a grande naturalização, que foi um processo que o Brasil fez, que todo estrangeiro em solo brasileiro, num ano tal, que eu não me recordo agora, mas chama grande naturalização, todo estrangeiro em solo brasileiro se tornaria brasileiro. E se o italiano se naturalizasse brasileiro, a família dele perde o direito à cidadania. Então a Itália criou isso baseado no quê? Essa lei, nessa grande naturalização. Então é uma briga se realmente isso teve efeito no Brasil, se não teve efeito, e aí alguns julgam que sim, outros julgam que não, e muita gente está tendo um processo bem enrolado por conta disso. E também querem diminuir a data de alcance. Então se os seus... Duas gerações, Isso. Duas gerações. Se o seu avô era italiano, ok. Se for o seu bisavô, não. Só que isso é um processo bem mais difícil, que a justiça italiana não está de acordo. Quem quer é o governo, então deve demorar um pouco mais. Enfim, enquanto estão tentando dificultar, venha pra cá, tire a sua cidadania, aproveite esse momento, embora a pandemia esteja dificultando bastante as coisas, a gente sabe disso. Esse está sendo um momento decisivo, sabe? Aprova, não aprova, criam-se mais restrições ou não. Criam-se dificuldades. Então, enquanto ainda está, como o Rodolfo disse, um processo mais aberto, por mais que seja burocrático, mais simples, mais direto de se fazer, que você tenha ainda esse direito, aproveite esse direito que você tem e corra atrás da sua cidadania italiana agora, enquanto ainda não criaram todas essas dificuldades e empecilhos.
porque senão depois você vai ter que acabar entrando por uma via judicial, né, tentar recorrer a uma lei antiga que agora já não existe mais, e aí pode ser muito mais complicado. Bom, mas então, como que eu consigo a certidão desse meu antenato italiano? Um passo muito importante é as histórias dentro da família. A maioria das pessoas conseguem as informações mais úteis conversando com uma tia, com um avô, com uma avó, falando sobre os pais. Os italianos, quando foram para o Brasil, eles normalmente foram com os pais mais velhos, com irmãos mais velhos, e eles falavam entre eles da cidade que eles eram, falavam sobre a família. Alguns mudaram o sobrenome, mas ainda falavam sobre o sobrenome deles aqui na Itália. Então tudo isso é muito importante, principalmente a região onde o seu antenato era. Se possível, a província que ele era, facilita muito. E claro, o nome dele na Itália. Tá? Você tendo o sobrenome dele já vai ajudar demais, porque você já consegue fazer uma busca mesmo que você não tenha região. As famílias aqui na Itália, elas são ligadas, não é como, por exemplo, um Silva no Brasil, um Lima, que pode ser de qualquer lugar, e muitas famílias completamente diferentes que não têm ligação nenhuma têm o mesmo sobrenome. E se afastam, né? Aqui não, aqui a família ela fica geração em geração no mesmo lugar, eles são muito apegados a esse negócio de província, de região. Então se você acha ali o seu sobrenome, é muito possível que você localize toda a sua árvore através de uma única pessoa que você encontrou que tem o mesmo sobrenome. Que foi o que aconteceu comigo, que foi o que eu falei no último vídeo, vou deixar ele aqui. Um primo aqui da Itália, com um sobrenome igual ao nosso, encontrou no nosso perfil numa rede social e mandou uma mensagem perguntando se nós éramos filho, neto de tal pessoa. E aí um começou a falar para o outro e descobrimos que sim, e que a gente tinha direito à cidadania. Então, o meu sobrenome foi o que criou essa ponte para encontrar a documentação do meu avô aqui. Porque alguns irmãos ficaram aqui na Itália, então eles já tinham a certidão do pai, então foi um facilitador. Então o primeiro passo é você saber se a sua família teve gerações que continuaram na Itália, se todo mundo foi embora para o Brasil. E tudo isso a gente consegue descobrir num bate-papo. Tem que conversar, tem que conversar com a sua família, a gente tem que fazer uma busca. Estando aqui na Itália é muito mais fácil, porque você consegue ter um contato direto com o Comune. Então, a gente pode mandar tanto um e-mail pelo correio eletrônico interno, quanto fazer uma ligação e se informar com o Comune ou com a prefeitura da província. E aí a gente vai conseguindo informação até encontrar exatamente aquela cidade onde a pessoa nasceu, onde tem um registro. Se for muito antigo, às vezes ainda é um registro de batismo, e se for um pouquinho mais recente, já é um registro, um ato de nascita mesmo. Então, para localizar esse registro, uma dica valiosa é muito simples. Contato com as pessoas que têm o mesmo sobrenome que você. Você encontra essas pessoas tanto aleatoriamente assim, em redes sociais, como em grupos específicos do Facebook para isso. Tem grupos sobre cidadania italiana, sobre a sua família, tem lá o brasão da sua família, e todos os familiares estão ali querendo, inclusive, esse contato. Mas, né, caso você não tenha encontrado muitas pessoas, não conseguiu esse contato direto, nós oferecemos esse serviço para você, já que estamos aqui na Itália, como o Rodolfo falou, isso facilita bastante. Agora a gente conseguiu a certidão para 2 amigos, um deles era o trisavô, a pessoa era nascida em 1840 e pouco, consegui a certidão, o livro original, escrito à mão ainda, consegui foto da família, consegui foto dessa pessoa com a esposa, e aí enviei tudo para eles ficaram muito contentes. E agora a gente está aguardando chegar esse ato de nascita atualizado, né? Porque as certidões aqui na Itália elas têm validade. Se você for enviar para o Brasil e tal, tudo tem uma validade. Então, óbvio que o Brasil não vai aceitar um negócio escrito à mão. Então, agora a gente tem que aguardar esse processo deles atualizarem essa certidão e tudo mais. E para um outro amigo também, que já era mais recente, era o avô, também localizamos a certidão de nascimento. Já enviei para ele. Só que aí esses casos eles vão fazer pelo consulado no Brasil. Então, eles vão entrar naquela fila de espera gigantesca e vão aguardar. Não vão vir para cá. Se a pessoa for vir para cá,
é ainda mais fácil, porque você localizando exatamente direto lá, né? localizando exatamente o comune que o antenato nasceu, você vai direto lá e já tenta fazer o seu processo naquele lugar, então vai facilitar muito. Então anota aí essas dicas que elas são valiosas. Seu sobrenome é o seu maior aliado na montagem aí da sua árvore genealógica. Então procure grupos no Facebook com o seu sobrenome, com o brasão da sua família. Converse muito com as pessoas mais velhas da sua família que tiveram muito contato com essa galera que chegou aqui da Itália. As histórias que eles contavam. Um exemplo muito legal, inclusive, é da minha família. Ela é portuguesa, né? Não é italiana. E eles encontraram todas as informações do meu bisavô através de papos assim totalmente aleatórios. Um se lembrava que ele contava que tinha uma irmã gêmea em Portugal. O outro se lembrava do nome dessa irmã. E aí, juntando as informações, a assessoria conseguiu localizar essa certidão dele lá, né? Na cidade que ele nasceu. E é uma certidão de 1820, 1800. É muito antigo. Muito longe. É muito longe. Encontraram pelo nome da irmã gêmea. Isso, através do nome da irmã gêmea. Olha só que coisa mais... Nossa, eu lembrava que ele falava de uma irmã gêmea de nome tal. E essa informação foi o que levou a certidão. Então, qualquer detalhezinho dessas histórias, sabe, que os mais velhos contam, pode te ajudar demais. E o mais importante é o seu nome, seu sobrenome nas redes sociais. Procure pessoas, converse com pessoas. Às vezes você vai mandar uma mensagem e a pessoa não vai fazer ideia de quem você esteja falando, e às vezes a pessoa vai saber que que o seu avô, que o seu bisavô era irmão do avô dele. E aí resolveu o problema da sua vida. Pronto, você vai falar pra ele, cara, e de onde você é? Onde nasceu seu avô? Pronto, resolveu o problema. E era tão simples, era só mandar uma mensagem. Bom, gente, então, mas se mesmo assim você não localizar essa certidão, conversou, tal, viu, não consigo, não achei. A gente te ajuda, a gente presta esse serviço aqui na Itália. Manda uma mensagem pra gente, pode ser no direct do Instagram, o Instagram tá aqui embaixo na descrição, ou pode mandar uma mensagem aqui nos comentários do YouTube mesmo, falando, explicando um pouquinho. A gente vai marcar um bate-papo, uma videochamada. Nessa videochamada a gente vai te perguntar tudo isso que a gente acabou de falar e mais um pouco. Sim. Então, se você tem interesse nesse serviço e quer nos passar essas informações, certifique-se de fazer tudo isso que a gente falou, sabe? Conversar com essas pessoas mais velhas, anotar o seu sobrenome, mesmo que você não o tenha, né? O sobrenome que era da sua família aqui na Itália antes. Anota tudo isso. Às vezes o sobrenome não passou para você, mas isso não impede a sua cidadania. Se o seu avô, você sabe, seu bisavô era italiano e no meio desses casamentos, nascimentos, o sobrenome se perdeu, era da mãe e tal, não tem problema. Você continua com o direito. O direito é sanguíneo, não é por nome, não tem problema. Então, manda uma mensagem pra gente, a gente vai bater um papo. Essa busca não tem valor, você só vai pagar se nós encontrarmos a certidão. Então, se nós encontrarmos a certidão, e aí a gente vai falar para você, olha, encontramos, teve um custo, teve um deslocamento, às vezes não tem deslocamento, às vezes tem comune que responde por telefone, manda e-mail, tem comune que não responde, tem que ir até lá. Então, varia de busca para busca. Então, a busca inicial não tem valor, então a gente vai tentar te ajudar. Se a gente encontrar, aí a gente vai conversar sobre o custo desse processo. É isso aí, não deixe de ir atrás da sua cidadania italiana. Se você ainda não sabe os benefícios que ela pode te trazer, dá uma olhadinha nos destaques do nosso Instagram, a gente já falou bastante sobre isso. E vamos continuar falando aqui numa playlist focada somente em cidadania italiana e das vantagens que você pode usufruir se correr atrás desse documento. Isso aí. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, segue a gente lá no Instagram, manda um direct. A gente está sempre batendo papo com a galera lá, sempre ajudando na medida do possível. Então se inscreve no canal aqui, deixa o joinha no vídeo se foi útil para você e a gente se vê logo mais. Até a próxima. Tchau. Beijo.